Olá, boa tarde. Questões como habitação e preservação do centro histórico foram temas debatidos no seminário no começo deste mês na capital. Sobre o assunto, eu converso agora com a arquiteta Helena Galiza. Ela é doutora em urbanismo e pesquisadora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atua como apoio técnico a movimentos sociais que lutam pela moradia no centro do Rio. Seja bem-vinda, Helena. Tá? É um prazer recebê-la aqui no Resenha. De onde surgiu, como surgiu a ideia, né? E depois, se a gente conversar no bastidor, né, tem algumas revelações interessantes, importantes sobre sua trajetória, mas como surgiu a ideia do seminário, como surgiu a ideia de discutir em São Luís, né, reabilitação e uso do centro da cidade para moradia? Eu sou maranhense, eu nasci em São Luís, vivi aqui até os 13 anos, quando meu pai foi transferido para o Rio com a família. Mas eu sempre tive um vínculo muito grande com São Luís e, inclusive, depois de adulta, retornei para morar aqui por um período e sempre muito ligada no Centro Histórico de São Luís, que é o cenário da história a minha história de transitar por ali. Eu estudei no Santa Teresa, os meus pais, meus avós, todos, aquele é o cenário. Viveram no centro da cidade? Sim, né? Meus pais se conheceram na Rua Afonso Pena. Então eu tenho moro no Rio, mas amigos meus brincam que eu sou maranhoca, porque eu tenho esse vínculo muito forte com São Luís, inclusive com trabalho. E trabalhei mais de 30 anos no governo federal, no BNH, na Caixa Econômica e no IFAM. E depois que eu me aposentei, eu comecei a estudar, voltei para a academia, fiz mestrado e doutorado na UFRJ com foco na questão da habitação de áreas centrais. Sim. E por conta disso, esse assunto faz parte da minha vida pessoal, da minha vida profissional e da minha vida acadêmica. E além disso, eu trabalho com movimentos sociais que lutam pela moradia. Quando você mora em São Luís, né, que você falou assim, morei no intervalo de 5 anos depois de retornar do Rio de Janeiro, você vem para trabalha inclusive na habitação, no BNH, né? No BNH, né? Mas era muito mais com os grandes conjuntos. Exato. Que o BNH estava construindo aqui, Cidade Operária, essas longe do centro, longe desse centro que tanto. Mas eu sempre gostei de ir para o centro. O centro sempre foi o lugar que eu me reconheci em São Luís, já que eu morei no centro até quando eu fui morar no Rio de Janeiro, viver no Rio, né? E aí, Helena, como é que você articula essa ideia do seminário? Você trouxe nomes importantes para o Maranhão, né, de arquitetos, de urbanistas, né, gente fundamental hoje no debate no país sobre a questão do centro histórico da moradia, do uso, né, dessas áreas centrais na cidade. Como é que surge essa ideia de fazer o seminário? O seminário é a paixão sua, né, pelo centro da cidade, mas como é que você... A ideia, então, surgiu aqui, porque o que aconteceu, eu estive aqui em fevereiro, no Carnaval, e eu resolvi fazer uma carta para o governador Flávio Dino, que eu admiro muito, e escrevi isso numa carta manuscrita, que eu tinha muita admiração por ele, que ele queria conhecê-lo pessoalmente e passar para ele um pouco do meu conhecimento que eu queria transmitir e apoiá-lo de alguma maneira com essa questão da habitação no centro, que é um tema que está meio parado aqui, né? Debatido muitas vezes ao longo de muitos anos, mas que estava meio parado. E ele me recebeu e conversamos durante uns 40 minutos ou mais, e então ali naquele momento eu propus de fazer esse seminário. Né? Surge na conversa, veio ali na hora que forma prática poderia ser esse meu apoio para ele. E então a concepção do seminário todo eu que fiz, os convites, quem eu ia convidar são professores meus e pessoas que são referências bibliográficas de quem trabalha na área de política pública ou de política urbana, política de habitação, professor Carlos Weiner da UFRJ, professor Nabil Bonduque da USP, o professor Leonardo Castriota da UFMG, e que também é presidente do ICOMOS Brasil, e a defensora Maria Lúcia Pontes, que é da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, e que lá no Rio tem uma atuação muito importante, muito reconhecida pelos movimentos sociais, de combater a remoção de famílias, principalmente nesse período das Olimpíadas. A Defensoria Pública do Rio de Janeiro teve uma atuação fantástica, né? Fantástica. Fabulosa, e a Maria Lúcia representando. Então, assim,
para mim, ao mesmo tempo, é motivo de muita emoção estar aqui em São Luís fazendo um seminário, né, desse tipo, com essas pessoas que eu admiro também. E o governador Flávio Dino, quando eu fiz a proposta, ele logo chamou a FAPEMA, através do arquiteto do presidente, o Alex, né? Alex, importantíssimo nesse trabalho do seminário, e também o secretário de governo, Nunes, e disse: a Helena vai fazer um seminário aqui, vamos dar todo o apoio para que aconteça. Então, o apoio também da UEMA, da Faculdade de Arquitetura, a professora Marluce, e é motivo de muita alegria, porque eu de fevereiro para cá eu vim todo mês, vim por minha conta, em alguns momentos, outros eu vim pela FAPEMA, que eu fiz algumas palestras aqui. Eu até brinquei quando eu vim por minha conta, é doação de campanhas. Brincadeira, claro, que não é bem assim, mas é um prazer enorme sempre estar em São Luís. Agora, Helena, tem saída, assim, discutir o centro, discutir a habitação do centro, discutir os usos que faz do centro, é um debate que está sempre presente, né? Em algum momento me parece que alguém né, tem uma cortina ali, a gente esconde um pouquinho, põe do lado, mas ele está sempre ali pulsante. Qual é a saída? Tem alguma saída, tem algum caminho para a gente debater efetivamente esse uso do centro histórico, pensar em habitação no centro histórico da cidade, que não aquele modelo que a gente pode ter discutido no programa anterior, que foi de uso, por exemplo, para servidor público e tal. Tem alternativas habitacionais para esse centro da cidade? Sim, sem dúvida que tem. Sem dúvida que tem. Ao longo, tanto na minha parte profissional quanto acadêmica e também no trabalho voluntário que eu faço com os movimentos sociais do Rio, é sempre em torno da questão da habitação nos centros. Eu trabalhei com isso dentro da Caixa Econômica, meus últimos anos lá antes de me aposentar, era pensando na criação de uma linha de financiamento para a habitação nos centros, mas dificílimo, não se conseguiu. Aliás, para fazer um histórico, há 40 anos que o governo federal vem tentando lançar um programa para recuperar esse estoque imobiliário com potencial habitacional que existe nos centros históricos, e não se tem um programa e a gente fala assim, que resolva isso. E a gente fala isso de Salvador, São Luís, tudo. Recife, Belém, Rio, São Paulo, Belém, todo lugar, né? Todos os lugares. O Brasil tem um déficit habitacional de cerca de 6, 7 milhões e tem 6 a 7 milhões de imóveis vagos. Nas áreas centrais? Não necessariamente nas áreas centrais. Não existe, o IBGE nunca fez uma qualificação exata de aonde estão esses imóveis. Mas é simples. Você anda pelo centro de São Luís, anda pela Rua do Giz, anda pela Rua da Palma, Rua da Estrela. Observa os imóveis que estão fechados, arruinados, lacrados. Um casarão daquele dá para fazer 5 apartamentos, 6, 7. Então, se pensar que poderiam ser produzido uma grande quantidade de unidades habitacionais nessas áreas centrais, e serve para o Brasil inteiro, é uma coisa totalmente incoerente não se ter uma política pública que, ao invés de ter por exemplo, Minha Casa Minha Vida foi uma grande frustração para quem trabalha com a questão do centro, a habitação no centro, porque o Ministério da Cidade estava sendo conduzido para criar um programa de habitação nos centros, seguindo o que nos anos 80 o BNH tentou lançar um programa desse, aí o BNH acabou de uma maneira inesperada, inexplicável até hoje. Em 2000, a Caixa Econômica, e eu estava também na Caixa, eu estive no BNH, eu estava na Caixa tentando criar um programa desse, não se conseguiu. O Ministério da Cidade, em 2003, tentou, não se conseguiu. E pronto, o que foi lançado em 2009 foi o Minha Casa Minha Vida, mas com foco em expansão da cidade e não no aproveitamento. Que, de certo modo, se assemelha até o que se fez nos anos 80. No BNH, né? No os BNH, mesmos né? conjuntos, que tem que levar infraestrutura, sem transporte. Longe da central, quer dizer, tem que levar... acabam... Claro, o Minha Casa Minha Vida tem seus pontos positivos, né? Que nunca se teve tanto dinheiro e produziu tanta unidade habitacional naquele período. Mas tem as críticas também por conta dessa questão da localização,
sabe, de não ter ligado política urbana com política habitacional. Helena, em algum momento o governo do estado, ali atrás, ele... Aí, assim, vou dar 2 momentos. No primeiro momento, quando se imagina nos anos 80, esse processo de requalificação, reabilitação do centro histórico, e aí, falando do centro histórico, os bairros da Praia Grande, de Desterro e Portinho ali, para a gente deixar isso claro também, os bairros têm nome, né? Sim. Os centros são bairros que formam aquele centro. E ver o centro expandido, exatamente, a área expandido, toda tombada pelo estadual. Aí você tem inicialmente o uso dos imóveis, prédios, para repartição pública, né? Ali teve Secretaria da Fazenda, teve Secretaria de Planejamento, teve Secretaria de um monte de coisa. Essa etapa se passa, né? Tem outra coisa, e depois vem um outro momento, que foi uma tentativa, foi um programa de imóveis para servidor público. Sim. Quer dizer, não é isso que se discute hoje, né, de uso de habitação no centro histórico, né? É se ampliar isso para todo mundo, digamos assim, né? Não é especificamente para aquela categoria, né? Sim, os centros, esses centros mais antigos da cidade, eles sempre foram o lugar da diversidade de uso, diversidade social e econômica. Ali moravam nos casarões tanto o dono, o proprietário, barão, né, o comércio, como os escravos, todos estavam naquele mesmo lugar. Né, rendas, situações diferentes, né? Então, essa heterogeneidade dos centros é a característica mais interessante que faz dos centros, assim, locais tão especiais, né? De uso, diversidade de uso, diversidade social e econômica, enfim, que permite que todas as pessoas estejam ali. Quando é feito um programa que se direciona para funcionários públicos, tá ótimo, foram recuperados, se não me engano, 3 prédios do que pertencia ao Estado com essa característica. Havia uma preocupação, a explicação que eu recebi, é que uma preocupação com a sustentabilidade, assim, será que as pessoas iam pagar pelo imóvel? Porque também não faz sentido receber a moradia gratuitamente, né? Mesmo tendo uma renda baixa. O que teria que entrar é um subsídio para poder cobrir o mínimo de financiamento que a pessoa pode pagar. Né? Eu tenho amigos que moram no centro, que têm produtores culturais e outros mais, que assim, pagam R$450 de aluguel ali perto da Fonte do Ribeirão, uma kitnet. Esse dinheiro poderia ser pago num apartamento próprio né? na Praia Grande. Claro. E também até, já que falamos em próprio, não é nem a questão de pensar apenas na propriedade, em ser proprietário. É pensar em outros instrumentos que podem ser usados até para que aquele imóvel que a pessoa de baixa renda vai receber, uma moradia adequada e tudo, não seja depois capturado pelo mercado, pelas pessoas, outras demandas com renda mais alta. Se entrou dinheiro público, tem que seguir aquele padrão de renda. Não pode, se a pessoa não quer mais morar ali, né? Não faz sentido sair e passar para alguém com renda mais alta, porque a pressão imobiliária, se a área valoriza, grande, claro, é de expulsar os pobres. Então, instrumentos, assim, no Rio tem um caso que eu trabalhei voluntariamente muitos anos de um imóvel próprio do Estado, que a gente conseguiu recursos federais e do Estado para fazer a reforma. Foi um trabalho voluntário de um grupo de amigos. 10 anos trabalhando com 9 famílias que conseguimos que o Estado fizesse a concessão de direito real de uso para essas famílias. São 99 anos que as famílias podem morar ali, se morrer, o filho herda. Então é uma coisa que, assim, eles não podem vender. A propriedade continua do Estado. Então é uma... O uso eu faço, é meu, é nosso, é familiar, mas eu não posso... Pode herdar. Posso herdar, mas eu não posso transferir vender. isso. O que eu acho muito justo. Tem outras formas também que não se tem aqui no Brasil de atender essas famílias mais pobres, a questão da locação social. Não se tem esse modelo de programas de habitação para locação social eu ia te perguntar isso, e há muito tempo você acompanha, você conhece, né, essa realidade local. Você tem ideia de quem hoje, de quem foi beneficiário, de quem foi contemplado nesse programa do governo enquanto servidor? Quem ainda mora nessa região central? Vocês têm estudado? Eu não tenho essa informação precisa, mas de ouvir
de pessoas que conhecem mais, que conhecem quem mora, né? Diz que alugam apartamentos ali, são alugados. Mas conheço também outras pessoas que estão ali desde sempre e adoram e não querem sair dali de jeito nenhum, sabe? O local mais bonito de São Luís é o centro histórico. A beleza de São Luís é o centro histórico, sabe? Não adianta pensar nas praias ou na área depois das pontes, porque ali é um urbanismo modernista igual a Barra da Tijuca, Miami, qualquer outro lugar. O que é singular nosso, o que é singular... É o centro histórico. É lindo o centro histórico de São Luís. Esse pessoal, esses convidados que estão aqui, a Maria Lúcia só tinha vindo uma vez ao Maranhão, não tinha nem conhecido, está encantada, sabe? Todo mundo fica encantada, a imponência do casario, os azulejos. São Luís é linda, São Luís sabe, o centro histórico de São Luís é uma pena que esteja numa situação dessa, mas eu tenho esperança, como o governador se mostrou sensível com essa proposta de fazer um seminário, de retomar o debate, né? Eu tenho esperança que ele vai dar seguimento, que isso se transforme num plano de habitação para a área. E assim, na minha visão, na minha experiência, que a primeira coisa que poderia fazer é um levantamento de quais são os imóveis do Estado que existe ali, que não são né, que estão disponíveis, mesmo que estejam ocupados por famílias pobres. Claro. E aí fazer um programa de habitação para esses imóveis e pensando, o governo pode incluir isso como metas, sabe? Seja fazer com recursos próprios, se não tiver, a gente vive um momento inesperado no Brasil, depois desse golpe que houve aqui recente, que a gente não sabe o que vai acontecer, como vai ser, quem vai ser eleito presidente em outubro, e se for alguém comprometido com causas sociais, pode ser que a gente reconquiste direitos que perdemos recentemente. Vamos ao nosso primeiro intervalo, né, e a gente volta já com esse debate sobre o uso e ocupação para habitação dos centros históricos das cidades. A gente volta já. De volta ao programa Resenha, aqui ao meu lado a pesquisadora Helena Galiza, arquiteta, e a gente conversando sobre habitação e uso, né, dos espaços nos centros históricos, né, do país e particularmente, especificamente, do centro histórico de São Luís. Helena, na área central da cidade, nesse centro, a gente tem também ali o tombamento estadual, né, o tombamento federal. E tem depois, há 20 anos atrás, né, São Luís ganhou o prêmio de Cidade de Patrimônio, né, da Humanidade, da Unesco, né, no centro, no trecho ali dos bairros da Praia Grande, né, Desterro, Portinho, enfim. Os tombamentos, eles são impeditivos para se discutir uma política de habitação, de ocupação dessas áreas, ou dá para dialogar com tranquilidade com esses... Dá para dialogar com não é desculpa? Não, de jeito nenhum. Porque se tem aqui em São Luís, acho que desde 79, quando houve a Convenção da Praia Grande, começou todo o movimento de recuperação do centro histórico, da Praia Grande, a feira e o Reviver e tudo que foi acontecendo. São 100 e poucos imóveis que foram adaptados, viraram de unifamiliar, se transformaram em multifamiliar, e solução técnica tem. Claro, quando o imóvel é muito mais valioso em termos culturais, tem detalhes internos que não devem ser perdidos, não dá para fazer essa modificação. Certo. Aí esses imóveis vão ter um uso especial, né? Agora, em se tratando de a maioria dos imóveis, dá tranquilamente para transformar em apartamentos. E aqui tem essas 100 e tantas unidades que foram feitas dessa maneira. No Rio tem também um programa, Novas Alternativas, que fez a mesma coisa. A tipologia dos imóveis no centro do Rio tem muito essa característica também. O imóvel que eu trabalhei no imóvel, projeto voluntário, é do final do século XIX e também foi transformado em 9 apartamentos internamente. Então, o fato de ser tombado não impede. Claro que o órgão de patrimônio é que vai dizer sim ou não. Sim. Mais que certo, viva o patrimônio, viva o IPHAN, que existe há tantos anos e que salvou. Onde também se trabalhou também, né? Você também eu trabalhei um período no IPHAN, eu trabalhei num grupo de trabalho de Alcântara,
na época que a base aeroespacial estava se instalando no Ministério da Cultura, que eu estive por lá. Né? Então eu uni essa coisa do patrimônio e habitação e que vira um mingau, porque é a minha história pessoal, é a minha história profissional, é a minha história de vida. Que uso a gente pode pensar de habitação de maneira mais imediata no centro? O que a gente pode, digamos, se fosse um problema, uma solução muito rápida, imediata, que uso a gente pode perceber assim com mais agilidade, mais rapidez? Helena? Essa questão que eu defendo a diversidade socioeconômica, né, a mistura. O lance existe uma demanda real para o Centro Histórico de São Luís, que se caracteriza, pelo que eu percebo, muito mais por pessoas de renda mais baixa. Até 5 salários, me parece, uma coisa assim. Mas existe uma demanda que, eu cunhando o termo de uma pesquisadora que eu vi, ela chama de uma demanda fictícia, que é muito falada, toda vez que se fala em projeto de reabilitação de centros, a demanda que trazer a classe média. Então, essa classe média seria uma demanda fictícia. Mas eu acho que em São Luís, pelas dificuldades que se tem atualmente de deslocamento para o outro lado, atravessar a ponte, chegar lá, mesmo no seu carro, transporte público eu nem falo, mas no seu carro individual, chegar lá engarrafamento e sem fim. E o centro permite a pessoa de se locomover a pé e até dispensar carro, pega táxi, entendeu? Quando for para mais longe, ou sei lá, deixa o carro, não mais como aquele bichinho de estimação que tem que estar ali grudado. São conceitos de vida de cada um, né? Mas uma das coisas que eu penso, quando eu penso, valeria a pena ser feita uma pesquisa prospectiva para ver se haveria uma classe média interessada em morar. E eu cito o exemplo, assim, um local que eu acho super bacana de morar, o Hotel Central. Certo. Poderia ser transformada até pelo mercado mesmo, empresários da construção civil interessados em investir ali. Transformaria ali, sei lá, vou chutar, 20 apartamentos, de 1 quarto, 2 quartos, de tamanhos até variados. Quem sabe se tem uma demanda? Eu reencontrei recentemente colegas antigas do BNH e primas e não sei o quê. Tu moraria no centro? Moraria no centro? Comecei a fazer essa pergunta. Ah, não, é muito deserto, falta segurança, falta isso. Sem dúvida, falta melhoria na infraestrutura, a vazão, pelo que eu soube, está faltando água, muitas vezes. A internet público, não funciona direito, né? Mas, de qualquer maneira, é uma área muito mais bem servida do que outras. Então, uma pesquisa, segurança, na hora que tiver muito mais gente morando, você vai ter um uso 24 horas por dia. Vai chegar a mercearia, a padaria, a farmácia, vai estar tudo por ali. Né? E aí pensar não só na parte mais antiga tomada pelo governo federal, pensar nessa área mesmo de expansão, ali quando a gente anda pela Rio Branco, anda Sim. na Rua do Sol, Rua das Hortas, é um desastre se ver a quantidade de imóveis arruinados, que não são nem nessa tipologia de grandes casarões, né? São bangalôs, como se chama. São bangalôs, exato. Que pode também se transformar em 3 unidades habitacionais, por que não? E economicamente, o que a gente pode atrair? Porque as pessoas também falam muito disso, né? Porque aí vai faltar serviço no final de semana, eu não tenho, você bem lembrava, eu não tenho a padaria, eu não tenho a farmácia, eu não tenho não sei o que mais. E economicamente, como a gente atrair esse tipo de economia, ou pensar uma economia que ela seja palpável, razoável nas áreas centrais? Eu acho que chega naturalmente. Se Hotel Central, vamos dizer que ele vai ser recuperado, acho assim, uma solução jurídica, a reforma, tudo está lá. Apartamentos, 20 apartamentos. De moradia. Vamos considerar que vão morar 3, 4 pessoas por apartamento. Se vai ter 60, 80 pessoas transitando por ali. Ora, um comerciante vai perceber que falta uma padaria ali, para a pessoa acordar e comprar o pão, uma mercearia ou vários outros. Então, acho que também pode fazer parte de um programa de reabilitação, estimular de alguma maneira esses comerciantes, a chegada deles ali, entendeu? Isenção de imposto, redução e incentivos fiscais para que ele fique
naquela área e vai ter demanda para ele, vai ter cliente, freguês para ele, para comprar o pão, para comprar. Tem algum modelo que a gente pudesse espelhar, Helena, assim, um modelo mais que a gente pudesse olhar e achar que, sem transferir esse modelo para cá, mas que a gente pudesse observar como uma experiência que ela pode ser razoável? É muito triste, porque como eu falei, desde os anos 80, o BNH tentava lançar um programa com essa visão e não conseguiu. Tá? Então, no Brasil, não se tem coisas promovidas pelo governo federal nesse sentido. São Luís, a questão do centro histórico aqui, que foi muito mais iniciativa do governo do estado do que da prefeitura ao longo desses anos, é uma das cidades que mais evoluiu nesse tipo de programa, né? São Paulo tem alguma coisa, tem mais, de grandes edifícios, tipologia de grandes edifícios. Rio de Janeiro tem poucos, foram também 100 e poucas unidades construídas em 30 e tantos anos. Helena, acabando a resenha, muitíssimo obrigado, tá? Foi um prazer tê-la aqui com a gente. Nosso bate-papo foi por aqui. Até o próximo programa e sempre depois do Esserilo, às 13h45. Tchau. Que a praia grande saberá que no silêncio de um canhão te dei essa canção. Diz pra mim que a gente pode ser feliz. Te fiz esse poema, amor, nos braços de São Luís. Promessas de amor e o barco uma paixão, nos braços de São Luís te dei essa canção.